Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje eu vou chegar com um vídeo aqui que eu acho que vocês vão gostar, pelo menos assim espero. É o vídeo da série sobre Project Online e Power BI, onde nós vamos falar sobre a construção de um dashboard, de um relatório do tipo Kanban. Então é uma coisa que o pessoal sempre pede, agora que cada vez mais a utilização de Kanbans está em voga, né, está em alta, porque ele dá uma demonstração clara das tarefas dentro de um processo, como é que elas se movem, né, como é que elas transitam dentro desse processo. Então o pessoal sempre me pergunta, meus clientes, né, os clientes com os quais eu trabalho, eles perguntam, dá para fazer Kanban no Project Online, dá para fazer Kanban no Power BI, obtendo informações do Project Online, como é que a gente pode fazer isso, gestão ágil e tal. Então é uma coisa que o pessoal sempre me pergunta e aí eu decidi tirar um tempo para testar algumas possibilidades, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui o resultado final bem rapidinho. Olhando aqui para o meu computador, esse é o resultado final que a gente espera ter, tá bom? Então, assim, a gente vai criar um relatório onde a gente possa ter um quadro de tarefas. Aqui eu separei 3 tipos bem simples, né? Não iniciada, em andamento, concluída. E aí, quando eu seleciono um projeto, ele me mostra aqui o status das tarefas. E as cores que a gente tem aqui vão representar como que a tarefa está do ponto de vista de progresso, né? Do ponto de vista de KPI. Legal? Voltando para mim, a base desse visual que a gente está usando para construir esse relatório aqui do Power BI, eu utilizei um vídeo que eu já falei aqui no canal, vou mostrar para vocês aqui no meu computador, que é o vídeo 13 da série sobre Project Online e Power BI. Então é um vídeo que eu fiz lá atrás, ó, em 2018, já estamos aí indo aí para quase 4 anos desse vídeo. Eu falei sobre os visuais personalizados e eu utilizei um visual chamado Card Browser, tá? Então a gente vai usar esse mesmo visual aqui. Na outra vez que eu fiz esse vídeo ele era um outro contexto, né? Mas a gente vai usar esse mesmo visual para gerar o nosso relatório de Kanban. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no card aqui em cima para esse vídeo, se vocês quiserem voltar lá e dar uma olhada nesse vídeo especificamente. E eu vou deixar também o link para o próprio visual dentro da App Source do Power BI, tá bom? Então dentro da App Source vai ter aqui o Card Browser, vocês podem dar uma olhada, ver o que ele faz, ver alguns exemplos de utilização. Então é um visual aí bem bacana que a gente pode utilizar. Mas agora a gente vai meter a mão na massa, vamos para o meu computador e eu vou explicar para vocês direitinho, passo a passo, como é que a gente monta esse Card Browser. Ou esse relatório de Kanban. Bom, pessoal, então para montar o visual de Kanban, para montar o nosso relatório, eu construí aqui, eu conectei no meu ambiente do Project Online e eu estou usando 2 conexões, eu estou usando 2 tabelas só para poder gerar o visual, tá? Então eu estou utilizando a tabela de projetos e a tabela de tarefas, bem simplesinhas aqui as 2 tarefas, tá? Nos projetos eu estou usando aqui só o nome do projeto e o ID, para eu poder gerar os relacionamentos, e na tabela de tarefa eu estou usando algumas informações, né? O nome da tarefa, o Project ID, e aí eu criei aqui algumas funções customizadas, tá? 2 funções customizadas que são importantes que eu criei são essas que eu chamei de KPI. Então eu tenho o KPI e o KPI Color. Eu vou explicar para vocês por quê. O KPI, ele mostra pra gente o status de progresso das minhas tarefas, tá? Então eu tenho tarefas que podem estar concluídas, eu tenho tarefas que podem ser tarefas futuras, tá? Eu posso ter tarefas que sejam tarefas vencidas e eu posso ter tarefas que estejam no prazo, tá? Então eu tenho diferentes elementos aqui que me direcionam como é que está o status da minha tarefa. Isso é o que vai determinar dentro do card, né, dentro de cada cartão, como a tarefa vai ser pintada, como ela vai receber a cor, tá bom? E eu criei aqui um KPI Color, que é uma segunda coluna, que basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou convertendo os status que eu obtive na coluna KPI para uma cor. Então eu usei uma função switch, né? E eu falei o seguinte, ó, se a tarefa for concluída, você vai usar essa referência de cor aqui. Se a tarefa for futura, daí você vai mostrar para mim, né, essa referência de cor. Se a tarefa for vencida, essa referência de cor, se for em atraso, essa referência de cor e assim por diante, tá? Essas cores aqui, elas usam como referência o termo hex, tá? Então eu vou voltar porque eu também deixei essa página aqui pronta, que é esse termo hex aqui, ó.
Por exemplo, se você quiser a cor azul, você pode escolher um tom de azul aqui dentro. E aí você seleciona o tom de azul que você quiser. Na hora que você selecionar o tom de azul, ele vai te dar qual que é a referência hex desse tom de azul especificamente. Então você pode usar azul, você pode usar amarelo, você pode usar verde, laranja, enfim, você navega aqui pela paleta de cores e baseado na cor que você quer usar, você pega a referência dessa cor. Essas referências são as referências que eu estou utilizando dentro do meu KPI Color, porque eu tenho que pintar o card, né, de acordo com a cor que eu tiver. Então, uma tarefa concluída tem uma cor, uma tarefa futura tem outra cor, uma tarefa vencida tem outra cor e assim por diante, tá? Eu vou deixar também essa referência desse cara aqui disponível para vocês, mas vocês colocam aqui no Google também, ele já funciona, tá? E por último, eu criei também uma outra coluna, pessoal, que é a coluna Status. Essa coluna Status é uma coluna bem simples. Ela fala se a tarefa está concluída, está em andamento ou não iniciada. Então, quando eu clico aqui no Status, o que eu estou fazendo? Eu pego o percentual de conclusão e falo, ó, se o percentual de conclusão é 0, não iniciada. Se o percentual de conclusão é 100, concluída. Caso contrário, em andamento. Se ela estiver entre 1 e 99, ela está em andamento. Porque aí é a maneira como eu vou separar cada conjunto de cartões, das tarefas não iniciadas, das tarefas em andamento e das tarefas concluídas, beleza? E aí, pra gente montar, então, é muito simples. Eu já baixei o meu visual, né, o Card Browser, aqui dentro do meu Power BI, tá? Então, ele tá aqui. Mas aí, basicamente, se vocês tivessem que baixar, se vocês nunca utilizaram, vocês vão lá e vão inserir um novo visual aqui, né? E vai buscar lá da App Source, tá bom? Então, isso aí é tranquilo de fazer. Então, eu vou adicionar o meu visual Card Browser para minha tela. Vou organizar ele aqui. Tá? De acordo com a espessura e tal, a altura que eu quiser. E o que eu vou fazer? Esse Card Browser aqui, ele tem que exibir apenas as tarefas não iniciadas. Então, eu vou abrir o painel de filtros e vou colocar um filtro no contexto desse visual. Então, eu vou pegar aqui o status, vou jogar para cá e vou falar, aqui você só vai exibir as tarefas não iniciadas, para ele bater com essa coluna aqui. Eu vou até depois bloquear aqui o visual, porque, por exemplo, se eu publicasse isso para o Power BI, né, para o serviço do Power BI, ninguém teria condições de alterar esse filtro, porque aqui eu sempre tenho que exibir as tarefas não iniciadas, tá bom? E aí depois eu tenho que estruturar o meu card, né? Então eu até fiz uma colinha aqui para saber exatamente o que eu vou ter que colocar em cada lugar. Nesse Document ID, a gente vai buscar o ID da tarefa, tá? Porque é o ID exclusivo da tarefa. Então eu vou jogar o Task ID para cá. Legal? Depois, no título, né, que é o que vai aparecer para o usuário aqui, no próximo campo, a gente vai buscar o Task Name. Então eu vou pegar aqui o nome da tarefa, Task Name. Aí eu já começo a ver os nomes das tarefas. Depois ele vai me perguntar o subtitle, né? O que eu quero exibir como subtitle, que aí aqui não está mais normalmente na sequência, ele está aqui embaixo, ó, o subtitle, tá? Dentro do subtitle, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, nesse exemplo, a data de início da tarefa e também a data de término, só que eu não vou colocar em formato hierárquico, né? Vou colocar só o Task Start Date aqui. E vou pegar o Task Finish Date e vou colocar aqui também. Tá? Então eu quero exibir os dois, a data de início e a data de término. Só que o que acontece? De acordo com o que você quiser ver, você vai, por exemplo, aqui eu tenho ó, de 29 de março até 12 de abril. Então você pode formatar também o tipo de data, né? Como é que você quer exibir essa informação. Esse separador aqui, você pode trocar também o separador, se você quiser mostrar um separador diferente. Sei lá, um pipe, ou uma vírgula, ou qualquer coisa assim, um hífen, né? Qualquer coisa que seja relevante para vocês, tá bom? E aí eu tenho aqui esse sorting field, porque é o seguinte, quando você está trabalhando do ponto de vista de tarefas, né, dentro do cronograma, o ideal é que ele exiba essa informação sequencial, não pelo nome da tarefa, mas sim pela sequência como ela acontece dentro do teu cronograma. Então, nesse caso especificamente, esse sorting field, eu vou usar esse campo task index, tá? Então, eu vou colocar esse task index aqui para ele classificar a informação pelo task index, tá bom? Ou seja, pela sequência que a tarefa acontece lá dentro do meu cronograma.
E aí a gente pode alterar um pouco aqui a largura e a altura do card, né, se quiser. Então você pode vir aqui dentro do visual. E aí você tem todas as opções de formato do visual, né? Aqui que tá, ó, cards, tá? Aqui eu falei, ó, você pode mudar o tipo de formato de data. Por exemplo, se eu quiser dia, mês e ano, eu posso colocar dia, mês, ano. E ele vai mudando aqui pra mim, tá? Era o formato que ele tava aqui por padrão. Ah, peraí. Vou colocar aqui, ó, dia, mês. E talvez o ano. Mas sem espaço. Então, por exemplo, assim, talvez ficaria melhor, até se você colocar um mês, assim, para ele colocar o período. Aqui, como eu falei do separador, né, ele tá usando essa bolinha, mas eu poderia colocar, por exemplo, um hífen, ou poderia colocar um pipe, né, espaço, pipe, espaço. Então, você define aí a maneira como você quer exibir o seu separador, tá? E aí, quando eu falei da altura e largura do card, era isso que eu queria me referir, né? Altura e largura do card, não altura e largura do visual. Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui para 300 e vou diminuir para 100 aqui a largura, tá? Para caber mais tarefas dentro do visual. E aí, quando isso aqui estiver pronto, basta que eu trabalhe com as cores. Então, aqui eu já tenho a tarefa, eu tenho o período com a qual a tarefa acontece. Digamos que eu queira pintar o status do card de acordo com o status da tarefa. Então, nesse caso, como eu já criei o meu KPI Color aqui, ele tem um campo aqui embaixo que é o Top Bar Color, né? Então, qual é a cor que você vai aplicar para o card na parte superior? E esse Top Bar Color, ele precisa receber aquele código de cores que eu mostrei para vocês dentro do meu KPI. Então, eu vou pegar o meu KPI Color e vou jogar para cá. Aí, baseado nisso, eu já tenho visibilidade aqui das cores de acordo com o status da tarefa, tá? Bem bacana, né? E aí, se eu essa repetir esse processo, eu pego esse card, posso até copiar, colar, né? Trago esse novo visual para cá, essa nova coleção. Depois eu pego esse cara para cá, organizo essa nova coleção aqui dentro. E qual que é a única diferença que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho que selecionar as tarefas em andamento, não as não iniciadas, né? Então vou trocar o filtro em andamento. E aqui eu vou pegar as tarefas concluídas, tá? E aí é bacana porque você tem toda a visibilidade e na medida que você vai alternando aqui pelos projetos, né? Por exemplo, eu tô com esse projeto aqui, eu vou selecionar um outro aqui, ó. Eu tenho um projeto que tem bons dados, ó, System Architectural. Então eu troco aqui o projeto, ele já me mostra as tarefas desse projeto, já me mostra a distribuição dessas tarefas, de acordo com as cores também aplicáveis, de acordo com cada cenário, de acordo com cada progresso que a gente foi montando. E aí, é claro, você vai navegando entre os projetos, se os projetos tiverem dados bacanas, você consegue ter visibilidade de tudo que está acontecendo ali dentro, tá? E aí é bacana também que na medida que o projeto ele vai evoluindo e as tarefas vão avançando e você vai tendo progresso e as tarefas vão acontecendo ou não, e você vai atualizando seus cronogramas, essas tarefas vão se movimentar dentro desses cartões, né, dentro desses cards, de acordo com o seu status em relação a cores e de acordo com o seu momento em termos de não estar iniciada, ou estar em andamento, ou estar concluída, tá? Então, dessa forma, a gente consegue montar um Kanban para a gente poder fazer análise das nossas tarefas de uma maneira simples e de uma maneira que possa ser bem amigável, aí, que a gente consiga trazer um resultado bem bacana dentro da nossa organização. Legal? É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar todas as referências, como eu falei aqui na descrição. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário, me fala se você vai usar, se isso vai ser útil para você no seu dia a dia, se você já está tendo algumas ideias aí de como reforçar ou de como melhorar os dashboards que você tem dentro da sua organização. Lembrando que esse vídeo surgiu a partir de uma necessidade que as pessoas me perguntam. Então, se você tiver uma necessidade, se você tiver uma dúvida, se você tiver uma sugestão de vídeo, comenta aqui, porque isso é importante, me ajuda a entender se vocês estão gostando ou não do conteúdo, o que vocês gostariam de ver, e aí eu vou me organizando para trazer
os conteúdos aqui para o canal. Legal? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui por hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.